Olá, queridos, aqui José Galvão, servo do Senhor Jesus Cristo e a serviço do Senhor Jesus. Envio minhas melhores saudações a cada um de vocês. Sou pregador do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, anuncio o Evangelho da água e do Espírito, que é a justiça de Deus para a nossa salvação e vida eterna. Sem este evangelho ensinado pelo Senhor Jesus Cristo, sem a justiça de Deus, nenhum de nós poderia ver ou entrar no reino de Deus. E eu quero apresentar para vocês um livro maravilhoso de autoria do reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. O livro é intitulado Exegese do livro de Romanos, é o capítulo 1. Amados, este livro é dedicado a todas as pessoas. A justiça de Deus é clara. Ela não pode ser substituída por nada. Isso porque a justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Precisamos saber o que é a justiça de Deus e crer nela. A justiça de Deus é totalmente diferente da justiça humana. A justiça humana é como um trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é como uma pérola brilhante, reluzindo eternamente. A justiça de Deus é a verdade necessária para todo pecador em todos os tempos. Nossa fé na justiça de Deus deve ser aquela encontrada na palavra da verdade. Você crê que a justiça de Deus é indispensável neste final dos tempos, onde a volta do Senhor é iminente? Você deseja crer na perfeita justiça de Deus contida na palavra da verdade e se encontrar com o Senhor? Você já conheceu a justiça de Deus? Você precisa compreender que a justiça de Deus está em Jesus, que operou através do Evangelho, da água e do Espírito. Você precisa encontrar Jesus e crer nele, o qual se tornou a perfeita justiça de Deus. Amados, uma das maiores dificuldades da cristandade como um todo é compreender a justiça de Deus. Porque, infelizmente, muitos são aqueles que acabam confundindo a justiça de Deus com a justiça dos homens e, o pior, com a própria justiça. Há muitos homens e mulheres, jovens também, que se apegam a um senso de justiça próprio e acabam assim por não aceitar, receber, porque não compreendem a justiça de Deus, que envolve o amor de Deus, a misericórdia de Deus e o perdão de Deus àqueles que confessarem e deixarem os seus pecados, àqueles que não querem mais continuar sendo pecadores e que podem, pela fé, tornarem-se filhos de Deus, justos e nascidos de novo, os que vão ver e entrar no reino de Deus para gozar a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Considerando a dificuldade de tantos e tantos em compreender, entender e aceitar e receber a justiça de Deus, reverendo Paul Sejong
escreveu este livro que mostro outra vez para vocês. É um estudo bíblico, são sermões maravilhosos, uma verdadeira exegese do livro de Romanos, é o capítulo 1, inclusive. Paul C. John, reverendo da Coreia do Sul, escreveu este livro com muito carinho. Trata-se de um homem muito usado pelo Espírito Santo para difundir, propagar, pregar e ensinar o Evangelho da água e do Espírito, o Evangelho real da remissão dos pecados em todos os cantos desse mundo, em todos os países deste mundo. Seus livros, totalizando agora 68 livros, são traduzidos em mais de 130 idiomas. E eu quero apresentar este livro para você. Também vou deixar na descrição o link onde você poderá baixar totalmente grátis, e-book ou audiobook. Você poderá ler em seu dispositivo ou usar um fone de ouvidos e ouvir este maravilhoso livro. Queridos, estamos falando de salvação, de vida eterna. Eu tenho certeza que ninguém, em plena consciência, deseja ir para o inferno. Mas também tenho certeza que o inimigo de nossas almas tem paulatinamente retirado o interesse das pessoas em querer saber sobre o reino de Deus, em desejar o reino de Deus e a vida eterna. Mas isso só será possível àqueles que forem justos e nascidos de novo. E para ser justo, você precisa conhecer e crer a justiça de Deus para a remissão dos nossos pecados. Este livro é um verdadeiro compêndio sobre a justiça de Deus. Você vai ler este livro, vai entender, vai compreender, vai crer, vai ter os seus pecados lavados pelo Senhor Jesus Cristo, vai ter a plena e total remissão dos pecados, vai se tornar um justo, limpo definitivamente dos pecados e nascido de novo. Ainda há na face da terra, em meio à cristandade, milhões que nunca ouviram falar sobre a importância do batismo do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você que é exatamente ali que começa a ser revelada a justiça de Deus. João Batista, que batizava nas águas do Rio Jordão para o arrependimento dos pecados, um dia viu entre seus ouvintes o Senhor Jesus Cristo, que queria ser batizado, que veio caminhando da Galileia até João para ser batizado por ele. Não veio para dar exemplo, veio para ser batizado. Jesus sabia o que fora fazer. João, que também era seu primo, recusou batizar Jesus. E Jesus insistiu, dizendo para ele que o batizasse. Jesus instou, o obrigou a batizá-lo. E Jesus afirma, porque convinha aos dois cumprir toda a justiça de Deus. De que justiça falava o Senhor Jesus? Se os evangelhos não estavam escritos, os apóstolos não estavam escolhidos, os discípulos ainda não haviam sido enviados a pregar, as cartas de Paulo e dos outros apóstolos também não estavam escritas. Obviamente que o Senhor Jesus Cristo falava da justiça de Deus para a remissão dos pecados. No passado, o povo judeu, em cumprimento da lei, apresentava uma vez por ano uma oferta, um animal macho, imaculado, sem ossos quebrados, sem manchas, com o sacrifício. Você pode conferir em Levíticos 16, versículo 21. O pecador colocava a mão sobre a cabeça deste animal e o sacerdote também colocava sua mão
e os pecados do pecador eram transferidos para este animal que nunca pecou, que recebia os pecados e depois derramava o sangue nas quatro pontas do altar, porque não há remissão dos pecados sem o derramamento do sangue. Queridos, Jesus foi até João. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Confira no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João hesitou batizar Jesus, mas Jesus instou. João orou, os céus abriu. Pela primeira vez temos os céus abertos na Bíblia. E ouviu-se o Pai dizendo: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Confira lá em Evangelho de Mateus, capítulo 3, entre os versículos 13 e 17. E com ênfase no versículo 15 desta referência, Jesus Cristo disse que João deveria batizá-lo porque a eles convinha cumprir toda a justiça. Que justiça? Exatamente esta, em que a oferta era oferecida. O Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor Jesus Cristo é a nossa oferta pelo pecado. Então João, abre aspas aqui, se você ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 5, você vai saber que João era filho do sumo sacerdote Zacarias. Galvão, como tu diz que ele era o sumo sacerdote? Leia Lucas, capítulo 1 inteiro, e você vai ver onde se encontrava o pai de João Batista, o Zacarias, no momento em que um anjo especialmente enviado por Deus revela para ele que ele teria um filho, que o nome seria João. Ele estava dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Eles são da linhagem da tribo de Levi, onde nasciam os sacerdotes. Portanto, João Batista é filho de um sumo sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Em Jerusalém havia Anás e Caifás, dois falsos. Se sumo é maior, é único, como poderiam ter dois em Jerusalém? Eram falsos. Mas os judeus da época reconheciam João como sumo sacerdote e iam ao Rio Jordão arrependerem-se dos seus pecados e ser batizados por ele. E João dizia, quando lhe perguntavam: tu és o Messias? Não. Tu és o Cristo? Não. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Mas ele vem. Do mesmo modo que eu e você hoje cremos que Jesus voltará, aqueles que ouviram a mensagem de João criam na promessa de que o Cordeiro de Deus iria se apresentar para receber os seus pecados. E assim foi. Posteriormente ter recebido os pecados, tão qual era na lei, onde o animal era sacrificado para derramar o sangue nas quatro pontas do altar, nós vamos encontrar depois o Senhor Jesus Cristo, 3 anos depois deste batismo, derramando o seu sangue precioso na cruz do Calvário. Detalhe, também nas quatro pontas de um altar. Agora na vertical. Amados, a justiça de Deus se revela e se cumpre no batismo do Senhor Jesus, em seu sangue derramado na morte de cruz e em sua ressurreição ao terceiro dia para a nossa salvação e vida eterna. Jesus disse para Nicodemos no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, assim: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. E nós somos nascidos de novo quando somos lavados dos pecados, remidos dos pecados na justiça de Deus. E é quando recebemos a habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai habitar no coração de um homem que não é nascido de novo, gerado de novo pelo Espírito Santo, gerado de cima. Nicodemos não entendia a mensagem quando esteve com Jesus, porque pensou carnalmente. Mas Jesus falou para ele que ele deveria nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito.
Precisamos ser nascidos de novo para entrar no reino de Deus. E isso se dá somente pelo cumprimento da justiça de Deus. O Senhor Jesus Cristo cumpriu toda a justiça de Deus. Nós precisamos crer no Evangelho inteiro que contém toda a justiça de Deus. Chega de conhecer o Evangelho pela metade. Então, eu quero convidar você a ler este livro. Você vai encontrar o link para baixar o PDF e ler totalmente grátis, ou baixar o audiobook, e-book e audiobook, totalmente grátis, ok? Eu quero enviar a você as minhas melhores saudações, quero aproximar, veja bem, você vai encontrar o link deste livro. Foi importante a minha vida, é importante até hoje. E com certeza vai fazer também a grande diferença em sua vida. Eu falo aqui para todos os cristãos, eu falo para os membros de igrejas, eu falo para os pastores de igrejas, eu falo para os evangelistas, eu falo para os ministros do evangelho. Leiam este livro, um verdadeiro compêndio sobre a justiça de Deus. Não há melhor livro para você entender a justiça de Deus do que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Portanto, uma exegese perfeita do livro de Romanos, de reverendo Paul Sejong, da Coreia do Sul. Eu quero deixar um grande abraço para todos vocês. Meus contatos estão também no link e me coloco à disposição para responder a quaisquer perguntas que vocês queiram formular. Tá bom? Um grande abraço deste servo de Deus. Eu oro ao Senhor para que em tudo você seja bem-sucedido na leitura deste livro. Estamos falando de salvação e vida eterna, que vem pela justiça de Deus. O Senhor Jesus cumpriu a justiça de Deus. Você tem que, no mínimo, crer na justiça de Deus inteira. Amém? Examine as Escrituras, você vai amar. Um grande abraço deste servo de Deus, Zé Galvão, a serviço do Senhor Jesus. Confere a descrição, os links todos estão lá. Deus a todos abençoe. Amém.